Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto. Salmos, capítulo 1. Aleluia. Todos acharam? Bem facinho, né, irmãos? Salmos, capítulo 1. Veja que interessante, irmãos, esse texto tem um título e diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E ele segue dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada, diga comigo, plantada, junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Diga comigo, prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha, a palha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Diga comigo, perecerá. Então, irmãos, a gente está esse mês estudando sobre prosperidade. Diga comigo, prospere. Esse é o tema desse mês. E esses são dias que nós temos aprendido e praticado o que temos ouvido aqui sobre prosperidade. O Ti bem disse a semana passada que o significado de prosperidade, segundo o dicionário, irmãos, é um estado de abundância, um estado de fartura, de riqueza, de situação favorável. Lembram disso? E ele também falou sobre sinônimos de prosperidade, que é aumento, avanço, crescimento, elevação, evolução do estado original. Olha que interessante. O bem-aventurado, irmãos, ele é aquele que é mais que feliz. Ele prosperou do estado de feliz para mais que feliz. Ele é mais que abundante. O bem-aventurado, ele avança. O bem-aventurado, ele cresce. E é isso que Deus tem para nós, irmãos. É isso que Deus tem para nós a partir de agora, depois desse dia que você ouviu essa palavra e você vai guardar ela no seu coração e vai praticar. É isso que o Senhor tem para nós. Não há alegria no Senhor em ver os seus filhos tristes. Não há alegria no Senhor em ver os seus filhos prostrados diante das situações cotidianas, procrastinando decisão. Você é assim? Amanhã, depois. Não há alegria. Não há alegria no Senhor em ver as pessoas abandonando o seu chamado e olhando para trás. Não há alegria no Senhor nisso, irmãos. Olhando para trás, para um passado, amarrado nas correntes de um passado que te aprisiona, que não te faz feliz. Obrigada, Cida. Hoje o Senhor quer te mostrar um novo e vivo caminho. Irmãos, eu quero que você se alegre ouvindo essa palavra. Por mais que ela será muito confrontadora, irmãos. Eu estou desde quinta-feira da semana passada. Foi quinta a nossa reunião? Foi quinta que eu falei para vocês, né, que o Senhor começou a falar comigo, irmãos. Eu estava trabalhando ali no meu ordinário, assim como é com você, trabalhando, e de repente o Senhor começou a falar comigo. Eu peguei um caderno, irmãos, e comecei a escrever. Tudo que vinha, e a gente perdeu o hábito de escrever, não é, irmãos? Que dificuldade escrever na caneta. Eu fiquei com dificuldade, mas eu fui ali me esforçando, e o Senhor foi falando comigo, e eu fui escrevendo, e eu falei, Senhor, então é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com o seu povo. Então é sobre isso que eu falarei. Então, irmãos, se alegre ouvindo essa palavra, porque ela será certeira para o seu futuro. Lembrando que o futuro, ele é composto das decisões que nós tomamos hoje. Então, pensa aí nas suas decisões. E, irmãos, o Senhor falou comigo, e eu quero dizer algo da parte do Senhor para você. E para isso eu gostaria que você ficasse de pé.
Irmãos, o Senhor falou ao meu coração algo para nós como igreja. Não só para mim, não só para um de vocês. Mas o Senhor falou algo para mim, para a igreja. E eu escrevi na íntegra. Igreja, o Senhor diz para nós nessa manhã: eu derramarei alegria e satisfação sobre o meu povo. Eu derramarei alegria e satisfação sobre o meu povo. Eu removo todo jugo da escravidão, diz o Senhor. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora eu estou, ora não estou, ora eu sou, ora eu não sou. Tudo a ver com identidade, aquilo que o Senhor mostrou para o pastor Cláudio. Limpai os corações, purificai os corações, Tiago 4:8. É chegado um novo tempo. Você pode aplaudir e celebrar. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Diga para o seu irmão: é chegado um novo tempo. Se alegre. Já sorri aí para quem está do seu lado. Talvez a situação está tão difícil há tanto tempo, irmãos, que nós esquecemos como sorrir, não é verdade? Mas então dê um sorriso aí no seu lugar, se alegre no Senhor, porque Ele faz grandes coisas, amém? É verdade, irmãos, que nós temos visto a imoralidade, os escândalos por aí. É verdade ou não é, irmãos? Tudo rasgado. Esses dias eu estava em casa de férias e eu liguei a televisão, estava passando uma novela, que eu acho que eu era adolescente, não sei. Na sessão da tarde, e eu lembro que era terminantemente proibido assistir aquilo por causa das cenas que passavam. Agora passa na sessão da tarde, irmão, para influenciar o meu e o seu filho. É verdade ou não é, irmãos? A imoralidade tem crescido, as pessoas estão achando que tudo é normal, quando não é, irmãos. Mas, ao mesmo passo que a imoralidade tem crescido, os escândalos têm aparecido, nós temos visto milagres e maravilhas acontecendo. E Deus não está usando pedra, irmãos, Deus está usando eu e você. Eu me lembro, irmãos, que num prazo aí de 3 meses, eu vi umas 2 reportagens de pessoas que morreram e que o cônjuge, a família ajoelhou do lado do corpo enquanto os socorristas estavam ali e oraram e a pessoa ressuscitou. É verdade ou não é, irmãos? Um foi aqui esses dias, aqui em Curitiba. Ele foi buscar uma bola dentro do lago, acho que no Passaúna, morreu. A esposa ajoelhou do lado, irmãos, e começou a clamar. E os socorristas ali, ele morto. 40 minutos, irmãos. Ela clamou 40 minutos. Quem é da área da saúde sabe o que é um corpo morto 40 minutos. E esse homem acordou, ressuscitou. E os médicos viram, e o povo do parque viu. Porque, irmãos, os sinais seguirão os que crerem. É isso. Por isso, irmãos, eu quero colocar um título nessa mensagem. Anota aí. A prosperidade da alegria. A prosperidade da alegria. Queridos, esse salmo ele é introdutório do grande saltério. E a gente não sabe ao certo quem foi que escreveu. Ô, Ander, Deus te abençoe. A gente não sabe ao certo quem escreveu. Algumas pessoas acham que foi Esdras. Por quê? Porque Neemias veio e reconstruiu os muros e a cidade. Esdras, ele veio e ele reconstruiu o altar do Senhor, o culto. Ele recolocou o culto. Tá bom? Então pode ser ele, porque esse é um texto que fala muito sobre o posicionamento do homem. Mas também pode ser Davi. Alguns historiadores acreditam que foi Davi, porque justamente esse é um salmo de reposicionamento. E Davi, ele era um homem que ele sondava o seu coração. E ele se arrependia, ele voltava-se ao Senhor quando era necessário. E ele pedia perdão e ele continuava. E mais uma coisa que Davi fazia, e nós precisamos fazer, irmãos, Davi, ele obedecia o Senhor ipsis literis. Não era meia obediência, não era parte obediência, mas era 100% de obediência. Quando Deus dizia, vai lá, Davi acaba com tudo e não traga nada, Davi fazia isso.
Quando ele dizia, Davi vai lá, faz tal coisa e tal coisa, Davi seguia ipsis literis. O bom, irmãos, é saber, a Bíblia é maravilhosa, porque ela não deixa só as virtudes dos homens, porque nós não temos só virtudes. Deixa também que Davi pecou quando estava ocioso, quando estava sem fazer nada, né? Mas ele buscou o Senhor e encontrou. Amém? Então, irmãos, nós precisamos essa manhã de um reposicionamento. Então, esse texto, irmãos, esse salmo, ele fala de uma decisão que influenciará na nossa eternidade com Deus ou não. Isso é sério. A nossa eternidade, ela pode ser com Deus ou ela pode ser muito triste, irmãos. Então, ele fala sobre 2 caminhos. 2 opções, 2 destinos, 2 escolhas. Fala sobre 2 tipos de caráter e fala sobre 2 posicionamentos. Nós hoje, irmãos, temos a oportunidade de ver qual caminho nós estamos. Qual caminho nós estamos trilhando e seguir por ele. Ou você pode escolher hoje, você pode decidir, você pode mudar o caminho que você deseja trilhar. Deuteronômios 30 diz assim, hoje eu te apresento vida e morte. Escolha, pois, Escolha hoje o caminho do justo. Irmão, escolha hoje prosperar ao invés de perecer. Escolha hoje. E aqui ele vai mostrar a diferença, irmãos, entre o justo e o ímpio. Por que o justo é feliz? Por que você é feliz, meu irmão? Então, nos versículos de 1 a 3, ele fala sobre o justo. E de 4 a 6, ele fala sobre o ímpio. E veja que interessante, irmãos. O salmista, ele já começa falando sobre o bem-aventurado. Sobre esse justo. E ele começa dizendo que esse justo não faz. Diga comigo, o que ele não faz. Porque, irmãos, não trará felicidade. Então, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta à roda dos escarnecedores. Irmãos, nós vamos analisar bem isso daqui, porque eu quero que você veja como o comportamento ele é progressivo. Ele é progressivo. Primeiro, ele não anda. Tá bom? Então, ele não segue a trilha desses conselhos. Não, ele não segue. Segundo, ele não se detém, ele não para. Ele não para com os pecadores. E o terceiro, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não se acomoda. Então, ele não anda, ele não para e ele não se acomoda. Consegue entender, irmãos? O salmista é muito inteligente quando coloca dessa forma. A segunda progressão que nós vamos ver nesse texto é que ele fala de conselho. O justo não ouve o conselho do ímpio. Depois é o caminho, ele não anda junto, ele não vai pelo mesmo caminho. E terceiro é a roda, ele não tem intimidade com o ímpio, com o pecador e com o escarnecedor. Olha que interessante. Terceira progressão desse texto, irmãos, que nós vamos ver, ele classifica essa pessoa como ímpio. O ímpio, irmãos, são aqueles que tiveram um encontro com o Senhor. Que não tiveram, o encontro com o Senhor. Então, para ele, tanto faz. Tanto faz o que Deus pensa, tanto faz o que Deus diz na sua palavra, tanto faz. Porque ele é convencido, mas ele não é convertido. Ele é convencido que existe um Deus. Existe um Deus, uma força maior que rege esse universo. Existe um poder, mas ele não conhece Deus. O segundo são os pecadores. E aqui, irmãos, já se fala de alguém que sabe que está errando. De alguém que sabe o que é certo, mas decide pecar. Essa pessoa, ela tem um problema moral, um problema de caráter. Ela sabe quem é Deus, mas mesmo assim, ela decide errar. Mesmo sabendo que é certo, ela não se submete a Deus. Olha lá. E tem os escarnecedores, irmãos, que são aqueles que zombam das coisas de Deus, zombam daquilo que é santo, zombam daquilo que é sagrado, zomba da sua fé. Sabe aquele que fala, quantas vezes você vai na igreja? Eu vou 2, eu vou 3, eu na célula, eu vou no culto de sexta e de domingo. Nossa, que exagero.
Nossa, que horror. Eu não ia conseguir não, menino, fazer essas coisas. Por isso que você está cansado. Eles acham até um motivo para a gente se cansar. Não é verdade? Então, o escarnecedor é aquele que zomba porque você é dizimista e ofertante. Você é dizimista, capaz. Estão enganando você. Vocês entendem, irmãos? Quem é o escarnecedor? O escarnecedor, ele perdeu todo tipo de limite diante de Deus. É triste. É triste. Tudo é exagero. Tudo é exagero. Eu quero que você entenda, meu irmão. O mundo, ele jaz do maligno. Ele quer te tragar, ele quer te afastar, ele quer te cegar. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Não entre por esse caminho. Porque, irmãos, o caminho é sutil. Senão o salmista teria começado a falar sobre os escarnecedores, os pecadores e depois os ímpios. Senão ele teria começado a falar sobre se assentar, se acomodar, depois sobre parar e depois sobre trilhar o caminho, andar com ele. Olha como é sutil. Ninguém começa se assentando à roda dos escarnecedores, mas andando no conselho dos ímpios e se detendo no caminho dos pecadores. E depois se assentando na roda dos escarnecedores. Como nós temos gastado os nossos dias? Irmãos, como nós temos tomado decisões importantes sobre nós, sobre a nossa família? Como? Pensa aí. O que nós temos feito da nossa vida cristã, irmãos? E aqui eu me refiro às práticas. Como nós temos sido na leitura da palavra, como nós temos sido na oração, como nós temos sido no jejum, como nós temos sido no congregar. Como nós temos sido. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de recorrer à palavra de Deus, que é viva e eficaz, para ouvir um conselho mequetrefe de uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus. Nenhum. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar o conselho mais barato. O conselho mais prático. Não sofra, larga logo. É isso que vai acontecer. Ele vai te dar um conselho muito barato. Irmão, você não é barato. Você foi comprado por alto preço. Você foi comprado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramou por mim e por você. Você é caro. Você vale muito, muito. Fuja, irmãos, porque isso não vai te fazer prosperar, mas vai te fazer perecer. Mas ao invés disso, queridos, ouça bons conselhos. Ouça bons conselhos de pessoas que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Vocês sabem qual que é o bom conselho? Sabem qual que é o bom conselho, irmãos? Aquele que vem atrelado à palavra de Deus. Aquele que vem atrelado a uma porção da palavra de Deus. Um bom conselho também vem do seu tempo com Deus, como bem disse o Rica aqui domingo retrasado. Do seu secreto, do seu tempo de intimidade, você fechou a porta e você está falando com Deus. Dali vem um bom conselho. É orando e ouvindo, irmãos, o que Deus tem para dizer. Um bom conselho vem da leitura da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia aberta é Deus falando com o seu povo. Quantas vezes achamos que somos os donos da razão, irmãos? Né, irmãs? A gente é boa nisso, né? A gente é craque. Quantas vezes, irmãos, nós não ouvimos pai, mãe, esposo, esposa, não ouvimos o líder, os pastores. Que é isso, irmãos? Nós precisamos ouvir, precisamos aprender a ouvir, precisamos saber reconhecer, precisamos ver o que é bom. Se aquilo é bom, abraça, irmão, abraça. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato até parece justo. Até parece que é justo. Mas quem é sábio, sabe ouvir conselhos. Olha que lindo. Queridos, se nós queremos ser felizes e deixar a nossa volta todos felizes, nós precisamos evitar algumas coisas, algumas companhias e alguns lugares. Diga comigo, eu preciso evitar algumas coisas,
algumas companhias e alguns lugares. Aqui, irmãos, o salmista deixa claro: quer ser feliz? Evite essas coisas. Então, irmãos, ele mostra como é a vida do justo. E por que ele é feliz e por que ele é bem-aventurado. Então, olhem na tua Bíblia, no versículo 2, o que diz. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Olha que lindo. Queridos, a lei, a Bíblia, a palavra, em lugar de um conselho dos ímpios. A Bíblia, a palavra de Deus, no lugar de um conselho de um ímpio. Veja a relevância, a importância da palavra de Deus. Será ela que vai balizar a nossa vida. É a palavra de Deus que vai nortear a nossa vida. É a palavra de Deus que vai nos mostrar um caminho excelente. Vai mostrar para nós como devemos ser no trabalho. Você é um bom funcionário? Você é um bom gerente? Você é um bom médico, um advogado? Você é um bom trabalhador? Ela vai mostrar para nós quem é o bom trabalhador. Ela vai mostrar como nós devemos lidar com o nosso cônjuge. Você é uma boa esposa? Você é um bom esposo? Será que nós somos, irmãos? Será que nós somos bons amigos? Eu sei que você está sentado do lado do teu amigo aí. Será que a gente é um bom amigo? Hein? Será que a gente sabe como disciplinar os nossos filhos? A palavra de Deus vai nos ensinar. A palavra de Deus tem tudo isso para nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão bem quietinhos, né? Então, irmãos, a nossa fonte inspiradora é a Bíblia. A nossa única regra de fé e prática é a... Por isso da musiquinha. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Irmãos, sabe quando que eu aprendi isso? No Cordeirinho de Cristo. Quem aqui nunca foi do Cordeirinho de Cristo? Agora tem uns nomes modernos, né, irmãos? Mas toda a igreja, principalmente da Bleia, né, tinha um Cordeirinho de Cristo, né? Você também foi, do Cordeirinho de Cristo. Estão entendendo, irmãos, a importância dos nossos filhos estarem ali? Vocês estão entendendo, irmãos, a importância da gente baixar o aplicativo e simplesmente fazer um check-in? Porque os pastores que estão ali ministrando, irmãos, eles são usados por Deus. Olha, o pastor Cláudio é muito de Deus. Irmãos, os nossos filhos não podem perder identidade. Eles não podem saber cantar mais músicas do mundo, principalmente de dorama. Como as crianças estão aprendendo a cantar música de dorama, né? Mais do que canta corinho, irmãos. E eu fiquei muito feliz com a iniciativa do Kids, professoras do Kids, que vocês sejam abençoadas. Porque vocês tiveram essa ideia de ter um louvor para o Kids, irmãos, um louvor na linguagem deles. Nossos filhos precisam disso, irmãos. Nossos filhos precisam. Então, irmãos, o justo é uma pessoa que tem compromisso em ler e praticar a Bíblia. Irmãos, não é um fardo, não é para dar sono, não é para dar desânimo, não é para ser o pior momento do dia, mas é para ser um momento prazeroso. Prazeroso. Porque, irmãos, a Bíblia é aberta, Deus falando conosco, balizando a minha vida, dizendo o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que arrumar, dizendo onde eu estou errando, onde eu estou acertando, me impulsionando a prosseguir, a não desistir, não é mesmo, irmãos? É ou não é? Então, bora, irmãos, vamos tomar um café com Deus Pai? Tá caro o café, pode ser um suco com Deus Pai. Pode ser uma água com Deus Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas pastora, isso mesmo, um chá gostoso. Mas daí vocês vão pensar, mas pastora do céu, então
Agora nós só vamos ler de dia e de noite. Ler de dia e de noite. Ler de dia e de noite. Não é isso, irmãos. Eu estou convidando você. Na verdade, Deus está convidando você para ler uma porção e meditar de dia e de noite. Diga comigo, meditar de dia e de noite. Entendeu, irmãos? De repente você está pensando, agora a pastora não quer que eu trabalhe, que eu cultive, que eu estude, que eu cuide do filho, que eu faça comida, que eu limpe a casa, aquela tarefa. Né, irmãs? Não, irmãos, eu quero. E assim como eu estava trabalhando lá no meu ordinário, Deus foi falando coisas extraordinárias comigo. Coisas para vocês e coisas só para mim. E Deus foi tratando o meu coração. Deus foi alinhando as minhas prioridades. Deus foi falando comigo sobre o tempo. Irmãos, isso é maravilhoso. Então medite. O justo, irmãos, ele lê uma porção e ele passa o dia meditando naquilo que leu e colocando em prática. E quando, irmãos, ele já está maduro, com base, com bastante conteúdo dentro de si, como te disse domingo passado. Irmãos, que palavra prática de domingo passado, não é verdade? Irmãos, não é porque é meu marido e ele é maravilhoso. E ele voltou, irmãos, ontem, de viagem. Mas amanhã ele já vai de novo. Mas está tudo bem, irmãos, Deus sabe o que faz. Nesse tempo o Senhor tem amadurecido a minha vida para fazer as coisas sozinha. Talvez, mulher, teu marido é como o meu, que viaja, que está longe, distante. Quero convidar você, não se acomode, venha, 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 continue caminhando. Então, irmãos, a gente vai colocando a palavra de Deus dentro de nós. E nós vamos ser tão cheios da palavra de Deus, que nós vamos começar a linkar um texto no outro, na hora da nossa meditação. Não é gostoso quando você lembra de um texto, mas você já lembra de um complemento. Nossa, mas o salmista disse, mas Paulo disse, mas Pedro também disse. Mas lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio também disse. Porque veja, irmãos, que gostoso. O nosso tema geral é Josué 1. Abra aí, Josué 1:8. Vocês vão ver como tem tudo a ver com essa palavra de Salmos, capítulo 1. Josué 1:8, irmãos. E tem que ser assim mesmo, irmãos, que meu óculos está fraco. Diz assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Olha que lindo, irmãos. Tem ou não tem a ver com Salmos capítulo 1? Tudo a ver. Por quê? Porque a gente vai lembrando das porções da palavra de Deus. E, irmãos, o salmista, ele já vem para o versículo 3. Você pode dar uma olhada aí na sua Bíblia. Que diz assim, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. Irmãos, vocês sabiam que o justo é como uma árvore plantada? Eu achei muito interessante isso. O justo, ele é como uma árvore plantada, não como uma árvore nativa, que nasceu ali, que de repente cresceu ali. Não, ele é como uma árvore plantada. Eu já li, irmãos, Salmo capítulo 1 inúmeras vezes, e eu nunca tinha parado para pensar na árvore plantada. E ela, irmãos, é plantada junto ao ribeiro de águas. Veja que interessante. Quer dizer, irmãos, que essa é uma árvore privilegiada. Uma árvore colocada no lugar certo para absorver o melhor. Diga comigo, privilégio. Privilégio. Eu sou privilegiado. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós somos plantados junto ao ribeiro de águas. Que quer dizer que é uma árvore privilegiada, uma árvore colocada no lugar certo, uma árvore que absorve o melhor. E veja,
Por ela estar junto ao ribeiro de águas, ela é uma árvore produtiva. Irmãos, uma árvore produtiva. Ela é uma árvore madura. Ela já tem capacidade de produzir. Você tem produzido para o reino? O justo produz. O justo produz. A vida do justo é feliz porque ele é plantado em Deus, irmãos. Deus é a fonte das águas vivas. Irmãos, o justo, ele é um ramo. Ele está enxertado. Quando Deus e sua palavra são nossa fonte, nós temos beleza, nós temos folhagens, temos frutos. Olha que lindo, somos úteis, nossa vida é abençoada. Quem está próximo a nós encontra sabor. Você tem sabor, meu irmão? Você tem sabor, o maduro tem mais sabor ainda. A fruta no tempo certo é muito gostosa. Ele tem sombra. Ele tem razão, ele mostra razão para os outros ser justos também, porque ele vê que somos diferentes. Ele vê que o nosso olhar sobre as situações, ela tem um outro prisma. O olhar do justo enxerga, irmãos, uma oportunidade. E oportunidade do quê? De apresentar Jesus. Apresentar esse tão grande amor revelado por nós na cruz. De apresentar um Deus que está tão perto. Um Deus tão amoroso, tão amável, que a gente não consegue, irmãos, ver alguém indo de passos largos para a perdição e não fazer nada. Sem apresentar a boa notícia. Qual é a boa notícia, irmãos? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. O justo, irmãos, ele está plantado junto às fontes, por isso ele prospera. Você quer ser bem-aventurado? Encharque as suas raízes nas fontes. Irmãos, não ache que as águas pelos artelhos, ou pelos joelhos, ou pelos lombos é suficiente, mas mergulhe, se lance. Se lance. Irmãos, quando estava escrevendo sobre isso, eu lembrei de uma aventura. Um dia, eu e o Ti resolvemos pular. Lá na piscina do clube tem uma piscina redonda. E dentro dela, ela não é muito funda. Mas tem uma parte dela que deve ter uns 3 metros, amor. Uns 3 metros de profundidade. Eu e o Ti, né, com o nosso físico. Né, irmãos? Esse físico que afunda igual machadinha. A gente decidiu pular de lá, irmãos, nos 3 metros. E a gente foi com toda a fé, coragem, aventureiros. Irmãos, e na hora de voltar, irmãos, eu me lembro muito bem, eu só braço e céu, braço e céu, braço e céu, braço e céu. Irmãos, não achava superfície, braço e céu, braço e céu. Irmãos, nós não vamos encontrar nada, nada na superficialidade, mas na profundeza da palavra de Deus, no seu mergulhar na palavra de Deus, no seu se lançar na palavra de Deus. É aí, irmãos, aí você encontra o céu. O céu. Não faça isso, irmãos. O Ministério da Saúde adverte. Mas, irmãos, foi a experiência mais maravilhosa que eu tive do que o texto de Ezequiel. Me ajudem. Ezequiel fala. Porque, irmãos, a gente sempre quer estar no controle. Não é verdade? Não é verdade, pastor? A gente sempre quer estar no controle das coisas, sabendo lidar com cada passo, cada profundidade, cada momento. Mas, irmãos, existe um Deus que já enxergou o teu futuro. E Ele diz para você, eu sei o futuro que você deseja, de paz e não de mal. E Ele vai dar o fim, irmãos. Não é eu e você, mas é Ele. É Ele, é Ele. Lindo, lindo. A gente só precisa fazer. E vemos agora, irmãos, que o salmista vai dizer como é o ímpio. Tá bom? Lá no versículo 4. Leia lá comigo. Ele diz assim, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha que o vento espalha. Irmãos, o ímpio, ele não tem raízes. O ímpio, ele não vive por princípios. Quando vem uma crise, o ímpio logo se dispersa.
Quando vem um vento, ele logo é levado. Ele é levado por todo o vento de doutrina. Ah, aqui estão dizendo tal coisa, eu vou aqui. Ali estão dizendo tal coisa, eu vou lá. Ali estão dizendo tal coisa, eu vou lá. Aqui aconteceu tal coisa, eu vou lá. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. O ímpio, ele não tem onde recorrer. Ele não tem para onde ir. Não tem. Irmãos, que contraste interessante sobre o ímpio justo, não é? De árvore frondosa e frutífera para palha seca, casca e aparência. Como pode ser feliz? Como pode ser feliz, irmãos? Casca, palha e aparência. Sem conteúdo. Sem Deus, não tem como ser feliz. Eles não prevalecerão. O salmista vem explicando no próximo versículo, irmãos. Pode olhar aí no versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui também é uma progressão, irmãos. Aqui também há uma. Os ímpios não subsistirão no juízo, e os pecadores na congregação dos justos. Queridos, quando Deus se levantar do seu trono, o ímpio, ele não poderá ter uma notícia feliz. Não vai ter uma notícia feliz. Talvez o ímpio pense que ele foi muito esperto por aquilo que ele entesourou aqui na terra. Que isso fará diferença, que isso trará alegria, mas não trará, irmãos. Deus é justo, Ele é o justo juiz. E os pecadores também, irmãos, não prevalecerão na congregação do justo. A congregação do justo é a noiva, irmãos. A igreja, não só o templo das águias, mas todas as igrejas da terra são a noiva de Cristo. Eles não subsistirão na congregação do justo. Composta por aqueles que reconhecem a soberania de Deus, o sacrifício de Cristo. Irmãos, naquele dia acontecerão muitas surpresas. Muitas surpresas. Porque o joio será separado do trigo. Até a volta, irmãos, joio e trigo crescem juntos. Mas naquele dia será separado. A aparência separada da verdadeira santidade e devoção. Olha isso. O justo, irmãos, não é aquele que tem aparência de justo, mas linguajar de ímpio e atitude de ímpio. Não é. O justo aqui, irmãos, está falando sobre aquele que recebeu a justiça de Cristo, a cobertura de Cristo. Ele foi justificado em Cristo. Ele teve de fato uma verdadeira conversão. O justo é esse. O justo é esse. E ele termina dizendo no versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio... Porque o Senhor conhece o caminho do... Mas o caminho do ímpio... É isso, irmãos. O conhecer aqui quer dizer no sentido prático mesmo. Ele está conosco. O Senhor ama o justo. Irmãos, o Senhor conhece você. Ele tem visto o que você está passando. Ele ouve, Ele sabe das suas orações e clamores. E o Espírito Santo se move com o justo, irmãos. Um abraço que você dá, o Espírito Santo abraça também. Um gesto que você faz, o Espírito Santo faz com você. Um conselho que você dá, o Espírito Santo aconselha com você. Olhe que lindo, irmãos. Olhe que lindo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não está. Se esforça e tem bom ânimo. Mas o ímpio, irmãos, ele perecerá. O ímpio vai chorar. O ímpio vai se desesperar. O ímpio ficará muito triste. O final dele não é uma eternidade com Deus. Não é uma eternidade com Deus. Não é uma eternidade com Deus. Pense nisso.
Que diferença, né, irmãos, entre o justo e o ímpio? E quem somos nós? Quem somos nós? Hoje, irmãos, Deus está colocando diante de nós a vida e a morte, a alegria e a tristeza, prosperar ou perecer. Escolha a prosperidade. Escolha a prosperidade.